meus irmãos, como vocês estão? Como tem passado os dias? Espero que vocês tenham sentido em todos esses dias a graça, a paz e o amor de Jesus. Espero que Ele esteja tocando o seu coração em tudo aquilo que nós temos conversado, que nós temos vivido nesses 30 dias de comunhão. E hoje nós vamos começar a terceira semana. Comunhão é estar com Jesus. E é sobre isso que nós conversamos no último domingo e foi uma bênção. E eu comecei no último domingo falando um pouquinho sobre o que é ter comunhão, né? O que é comunhão, a definição de comunhão. E a gente deu algumas definições, alguns sinônimos. Comunhão é estar no mesmo sintonia de sentimentos. Comunhão é ter o mesmo modo de pensar, de agir, de sentir. É aquela situação onde existe uma identificação de ideias. E nós usamos como texto-chave para desenrolar todo esse processo Marcos capítulo 4, versículos de 35 a 41, que conta o episódio em que Jesus entra no barco com os seus discípulos para atravessar o mar e eles são pegos de surpresa por uma tempestade onde Jesus está dormindo. Jesus é acordado, repreende o vento, repreende a chuva, repreende todo o mar e então a calma volta a acontecer. Tem uma frase muito interessante que nós usamos para fazer aí uma ligação com aquilo que nós queríamos pensar. A frase no versículo diz assim: quando Jesus convida os discípulos, ele diz assim: vamos para o outro lado. Este ir para o outro lado, nós entendemos como ser a possibilidade metafórica de nós caminharmos ao encontro de Jesus. E caminharmos a este encontro com Jesus, estarmos com Jesus, é darmos passos para um momento de vida realmente voltado a Jesus, um momento de vida realmente experimentado a partir do sobrenatural de Jesus. E o texto nos apresentou algumas coisas muito interessantes, algumas lições que nós poderíamos tirar a partir desta busca, desta vontade, dessa maneira de querer experienciar Jesus. E eu vou destacar com vocês algumas desses exemplos que nós encontramos no texto. O primeiro exemplo que nós encontramos no texto está voltado à possibilidade de nós não nos esquecermos, de nós estarmos ligados às promessas de Jesus. Quando Jesus chama os discípulos e diz assim: vamos para o outro lado do mar, na verdade Jesus está fazendo um destaque à possibilidade de sair de um lugar e chegar em outro lugar. E ninguém na sua humanidade pode fazer isso. Dizer que você vai sair daqui e chegar até o seu trabalho, por exemplo. Você vai tentar chegar, porque muitas coisas podem acontecer. Somente quem tem poder, somente quem tem a visão, somente quem tem a condição para controlar todas as circunstâncias pode falar com tanta propriedade como Jesus falou. E foi isso que Jesus fez. E quando a gente vai para a palavra de Deus, analisar um pouco a palavra de Deus, nós vamos encontrar várias vezes Jesus falando com esta propriedade, com esta certeza. Uma delas, por exemplo, antes de Jesus subir aos céus, ele disse a nós: eis que estou com vocês todos os dias. E uma das coisas que nós deixamos passar é a impossibilidade de viver essas verdades de Jesus. Então, este
Esta é a primeira observação que eu queria fazer com você hoje em relação a como você tem encarado as promessas do Senhor para a sua vida. Como você tem visto diante desses fatos e dessa análise, você pode chegar à conclusão que você realmente está com Jesus, que você está em comunhão plena com Jesus? Será que no meio de todas as suas caminhadas da vida, você tem considerado as promessas de Jesus como algo realmente importante e verdadeiro na sua vida? Mas o texto, ele nos explica num segundo momento, mais uma lição a nós de como nós podemos desenvolver essa comunhão e estarmos com Jesus. Olha só o que o texto nos diz. O versículo de número 36 vai nos falar de que Jesus e os discípulos entraram no barco e outros foram atrás de Jesus. O versículo está fazendo menção à presença de Jesus. E é este fato, é este ensinamento que eu queria trazer à sua memória hoje. Será que realmente Jesus está no barco da sua vida? Será que Jesus realmente faz parte do seu caminhar? Ou será que Jesus faz parte da sua vida somente naqueles dias que você se dirige até o templo para celebrar o Senhor? Se a gente parar para observar na palavra de Deus, em todos os momentos, homens de Deus vão dizer da presença de Jesus, vão dizer da fidelidade de Deus para com o seu povo, vão dizer que enfrentam o seu dia a dia entendendo a grandeza de Deus, a presença de Jesus no seu caminhar. Um dos exemplos que eu citei domingo foi de Paulo e Silas, que depois de apanharem muito e serem presos, estavam dentro de um calabouço, dentro de uma prisão e fazendo sabe o que? Cantando e louvando a Deus. Independente das adversidades que Paulo e Silas estavam passando, e não eram poucas, eles estavam firmes, entendendo que eles estavam debaixo de uma promessa que era a fidelidade de Deus para com eles e entendendo a presença de Jesus no meio de toda aquela situação. E aí vem mais uma perguntinha para você. Quem é o Jesus da qual você caminha no seu dia a dia? Será que a partir da identificação desse Jesus você pode afirmar realmente que você tem comunhão com Ele? Esse é o segundo ensino para aqueles que querem estar com Jesus e se apropriar das promessas de Jesus. Mas existe ainda um terceiro ensino que o texto nos deixa, que eu quero fazer um destaque com você. O terceiro ensino que Jesus nos deixa está lá nos versículos 37 e 38, que fala de todo o caos da tempestade que estava se dando, do medo que foi tomando os discípulos e aquelas pessoas que seguiam Jesus, mas os versículos 37 e 38 diz que Jesus, no meio de toda aquela situação, estava com a cabeça sobre um travesseiro, dormindo na polpa do barco. O texto nos mostra uma coisa muito interessante, que se a gente quer chegar do outro lado da nossa vida, se a gente quer caminhar e alcançar alguma situação que nos proporcione avanços na nossa vida, nós precisamos aprender com Jesus a desfrutar de paz. Desfrutar de paz não só nos bons momentos, mas também nos momentos difíceis. Essa era a situação dos discípulos lá. Eles já conheciam Jesus e mesmo diante de toda aquela situação que se levantava de tempestade, o texto deixa muito claro a paz que Jesus estava sentindo. Irmãos, eu quando li isso e estava estudando esse texto, fiquei imaginando como nós somos fracos, como nós somos volúveis em relação
aquilo que Jesus nos ensina, nos explica, da forma como Jesus se faz presente na nossa vida, nós ficamos de uma maneira tão absurdamente esquecidos daquilo que Jesus tem para nós e daquilo que Jesus divide com nós. João capítulo 14, versículo 27, ele diz assim, Jesus: eu deixo a minha paz e a minha paz vos dou. E não é uma paz como o mundo imagina. Não se perturbe no seu coração e nem se atemorize. Talvez essa seja a pergunta para você no dia de hoje. Diante de todos os desafios que você tem enfrentado, será que a paz de Jesus tem estado presente? Será que mesmo diante de tanta tempestade, você tem agido como Jesus ou tem agido como os discípulos? Quando eu penso nessa situação, eu imagino que aqueles que estão com Jesus são aqueles que conseguem descobrir a paz de Jesus em todos os momentos. E isso significa comunhão. Comunhão é estar com Jesus. Comunhão é desfrutar da paz de Jesus. Como tem sido o seu nível de paz com Jesus? Mas tem ainda um último ensinamento que o texto faz destaque, que eu quero destacar com vocês. Este último ensinamento que nós encontramos destaque aqui no texto fala a respeito do poder de Jesus. Jesus é acordado, Jesus imediatamente repreende o mar e os ventos, diz o texto. E Jesus, depois de fazer acalmar o mar e o vento, ele vira para os seus discípulos e diz assim: por que tanto medo? Vocês ainda não têm fé suficiente? Este é o cerne de toda a questão daqueles que caminham com Jesus. Aqueles que caminham com Jesus, eles entendem as promessas de Jesus, eles entendem o quanto Jesus está presente na nossa caminhada da vida, desfrutam da paz de Jesus e creem no poder de Jesus. Qualquer que seja o tempo, qualquer que seja a situação, qualquer que seja a dificuldade, Jesus está com aqueles que creem nele e o seu poder se manifesta. Lá em Mateus 28, versículo 18, Jesus deixa isso muito claro, ele diz: é-me dado todo o poder no céu e na terra. E muitas vezes, diante das nossas caminhadas do dia a dia, nós nos esquecemos de que Jesus tem poder e que ele pode mudar toda e qualquer situação. O convite de Jesus para nós hoje é: vamos caminhar comigo, mas vamos caminhar comigo do outro lado, vamos caminhar comigo olhando da perspectiva do sobrenatural, vamos caminhar comigo entendendo esse sobrenatural a partir das promessas de Jesus, entendendo esse sobrenatural a partir da presença de Jesus, entendendo esse sobrenatural a partir da paz que Jesus nos dá e do poder que ele manifesta a nós. Nós estamos há alguns dias do Natal e nessa semana que nós estamos antecedendo a comemoração do Natal, que significa a presença de Jesus, Jesus estar com o homem, eu queria convidar você a fazer uma análise da sua vida, da sua condição espiritual. As promessas de Jesus têm sido verdadeiras para você? Aonde você tem identificado, a presença de Jesus no seu dia a dia? A paz de Jesus tem sido aquela que faz o arbítrio das suas tomadas de decisão? Será que você crê realmente no poder de Jesus? Queria convidar você a pensar nisso nessa semana. Queria convidar você a abrir o seu coração para entender a grandiosidade de Deus
e de Jesus Cristo na sua vida. Porque ter comunhão é estar com Jesus. Pense nisso, ore ao Senhor, compartilhe e viva isso no seu dia a dia. Deixo aqui a oportunidade e a gratidão de estar com vocês. Vamos orar? Pai bendito, te louvamos, te bendizemos, te exaltamos e colocamos no teu altar a vida de cada um. Que cada um, Senhor, possa neste momento receber, Senhor, a tua palavra e que ela possa arder nos corações. Que nós sejamos desafiados a cada dia mais nos aproximar do Senhor, vivermos este outro lado com o sobrenatural do Senhor sobre nós. Cuida do teu povo, abençoa, Senhor, o teu povo agora, onde quer que esteja, e que eles sejam impactados pelo Senhor. No nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Deus abençoe você. Um beijo no seu coração. Fique na paz. Tchau, tchau.